Olá, tudo bem? Como é grande a hipocrisia dos pregadores da graça. Mas de todos os pregadores da graça são hipócritas. Mas por que são hipócritas? Porque eles, vendo o erro do outro, eles não condenam. Eles até não praticam o que eu vou ler aqui. Alguns não praticam o que eu vou ler aqui. Muitos aqui usam a tela de um computador, outros usam um tipo de projetor, mas a maioria deles pratica exatamente o que era praticado no tempo da lei, pratica o mesmo ritual, o mesmo modus operandi que os escribas, que os fariseus, que os pregadores da lei utilizavam há mais de 2000 anos atrás. Eles se utilizam da mesma maneira nos dias de hoje. Aí eles querem se aparecer, descendo o sarrafo nos protestantes. Não, porque os protestantes pregam Moisés, os protestantes vivem nas maldições de Moisés, porque está escrito que todo aquele que pratica obras da lei está debaixo da maldição. Mas eles fazem a mesma coisa. É o que eu acabei de falar. Uns praticam fielmente e outros, vendo, não denunciam. Por quê? Porque é farinha do mesmo saco. Enquanto a pessoa não conhecer o Evangelho eterno, enquanto ela não aceitar que o reino de Cristo foi estabelecido, enquanto ela não aceitar que o templo de Deus é espiritual e está nos homens, no coração, no entendimento, no espírito, e não em uma garagem, e não em um templo alugado, e não em um templo comprado de pedra, nada disso. Então, enquanto não entenderem isso, serão todos hipócritas. Serão poucos hipócritas, todos. Eles tiram um cisco do olho do vizinho, do outro pregador, mas neles ele tem um campo de futebol inteiro, mas eles não tiram o campo de futebol. Jesus disse trave, né? Eles têm uma trave, mas eles não tiram. O negócio deles é olhar o cisco que está lá. Ah, mas você está fazendo a mesma coisa. Eu não. Eu não sou pregador. Eu não tenho o dom de pregador, de professor, de mestre, nada disso. Eu apenas sou um leitor da Bíblia. E sou uma pessoa que acredita no Evangelho eterno. Porque, afinal de contas, Evangelho eterno nada mais é do que o reino de Cristo estabelecido para sempre, eternamente. Por isso que se tornou o reino de Deus eterno. Porque se você não sabe, o significado da palavra evangelho, as boas notícias do reino de Deus. Então isso é evangelho. E ele se tornou eterno quando o sétimo anjo tocou a sétima trombeta, então todos os reinos passou a ser de Cristo. Então veja porque todos os pregadores da graça são hipócritas. Te convido a ler Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1. Veja se dentro dessas chamadas, não vou nem falar nessas chamadas igrejas, porque o tema aqui é a hipocrisia dos pregadores da graça. Veja se eles não praticam a mesma coisa dentro das suas reuniões como igreja. Eles estão se reunindo como igreja porque diz, não, nós somos diferentes, nós estamos anunciando o mistério de Paulo, o mistério que foi anunciado a Paulo, nós estamos anunciando porque nós estamos na nova aliança, blá, 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 blá. Que nova aliança o quê? Neemias capítulo 8, versículo 1. Quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel, presta atenção, não são os estrangeiros, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. O livro de Moisés, os mandamentos,
foi somente a Israel. Versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação israelita, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, versículo 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema. Aí fala o nome de umas pessoas aqui. Então vou ler o início do versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Deixa eu ler aqui versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Que local mais elevado do que o povo? Era um altar. E em cima desse altar estava o púlpito, feito de madeira. E em cima desse púlpito estava o livro da lei, lei de Moisés. Livro da lei de Moisés, que foi escrito, que foi destinado aos israelitas, aos judeus. O tema deste vídeo: como é grande a hipocrisia dos pregadores da graça. Você não acompanha alguns canais aí, de pregadores aí, consagrados da graça, que eles usam exatamente um altarzinho, baixinho, para não dar muito na cara, mas em cima daquele altar baixinho, coloca-se o púlpito. O do birimbau, vamos usar ele mesmo. O do birimbau, não é o maior famoso pregador da graça do Brasil? Não é assim lá no curral que ele chama se reunindo como igreja? Lá na mentira, no engano, no atraso? Ele não está com um negócio, só que o dele é de acrílico, de vidro. Está lá em cima. Não, ele não está fazendo a mesma coisa do que era feito no tempo de Neemias, no tempo dos escribas, do escriba Esdras aqui. E como é então que ele fica detonando os pregadores protestantes? Como é que ele fica detonando os pentecostais? Ele está no mesmo balaio, ele está na mesma situação, ele está na mesma falcatrua. Tanto que é que ele chama o evangelho eterno de anátema, de amaldiçoado. E os outros pregadores da graça? Os que não se utilizam de um púlpito ou de um altar, eles não estão aplaudindo, apoiando esse pregador? Então eles são hipócritas. Porque eles, já que eles se acham tão evoluídos, tão adiantados, por que então que eles não lascam isso aqui na testa do birimbau e falam: ô birimbau, que negócio é esse de você estar usando um púlpito em cima de um altar, dizendo que está pregando a graça de Paulo? Que conversa é essa? Então você também está no mesmo erro. Então é fácil de você saber. É fácil você identificar a hipocrisia deles. Eles querendo, mas você está defendendo os protestantes? Claro que não. Claro que não. Só que também a gente tem que ver pelo lado da Bíblia. Você tem que, se tiver que atacar, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então a mesma coisa que eles faziam naqueles dias, na época lá dos escribas, dos fariseus, que eles, nessa época de Neemias aqui, subia no altar, em cima desse altar tinha um púlpito. Então qual é a diferença dos pregadores da graça para os pregadores protestantes? Nada. A hipocrisia, o atraso, a mentira, o engano, a fanfarronice é igual. Não muda nada. Versículo 6. É isso?
Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Mesmos modos operantes dos fiéis. Os fiéis faziam nos dias de Moisés, os adoradores de Moisés. Hoje em dia, os adoradores dos pregadores da graça e dos pregadores protestantes, a idolatria é a mesma. Eles adoram o Criador, a criatura, em vez de adorar o Criador. Fazem orações ao vento, fazem holocaustos, apresentam oferta, sacrifício ao homem. Fazem votos, propósitos ao homem, achando que estão fazendo alguma coisa para Deus. Então, com toda licença, a hipocrisia reina de uma forma gigantesca no meio desses pregadores da graça. E se você se reúne como igreja, e se você acha ruim isso, coma menos, vá ler a Bíblia e você vai entender por que os pregadores da graça também não, porque eles são hipócritas. Porque os outros são mercenários, são enganadores, são ladrões. E os pregadores da graça, a sua maior virtude é a hipocrisia. Tá bom? Deixo com você essa pequena mensagem. Se foi útil, curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.